Oi, galerinha! Olha a gente aqui de novo, né? A gente vai se encontrando sempre. Então, vamos lá? Sou a professora Josileia. Estou aqui para a gente dar continuidade ao que nós começamos a trabalhar na aula passada. Vamos lá? Conteúdo de Geografia do 8º ano, professora Josileia Leal, ok? Vamos lá. Vejam só. Há 2 aulas a gente já vem trabalhando o continente africano. Esse continente que tem uma riqueza enorme, como a gente já vem aprendendo. Riqueza essa que se mostra tanto nos aspectos culturais como nos aspectos naturais. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre esses recursos naturais que esse continente nos traz sempre, desde quando a gente vem estudando o processo histórico, ok? Então, vejam só, para a gente começar, a gente vai fazer uma viagem no tempo. Quem não lembra dessas imagens que nos causam uma angústia tão grande, né? O período da escravização foi quando os nossos irmãos negros, eles passaram pelo processo de escravização no mundo todo. Então, nesse mapa aqui, a gente pode observar que essas setinhas, elas vêm mostrando para todas as áreas em que foram levados os negros. Então, o extrativismo, né, humano, ele começou há muito tempo. Então, a partir daí, do momento em que essa região ela começou a ser explorada, todos os recursos que podiam ser retirados, os colonizadores assim fizeram, e até os dias atuais. Então, para a gente dar continuidade desde o processo histórico, com o processo de escravização, nós podemos observar que a África foi densamente explorada. A África, ela só é coisa ruim, professora? A África só tem pobreza, professora, de forma alguma. A gente pode contar e estudar que uma porção da África, que é mais precisamente a África do Sul, ela possui uma qualidade de vida muito desejada. Então, a África do Sul hoje, ela faz parte de um grupo chamado BRICS, que é um grupo de países em que buscam justamente o crescimento junto. Esse BRICS, ele faz parte o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul. Podemos observar que cada letrinha corresponde a um país. Então, esses países, eles não são países desenvolvidos, mas eles buscam mutuamente um ajudar o outro. São países que possuem extensão territorial muito grande e, com isso, grande riqueza natural nos seus aspectos, nos seus recursos naturais, certo? Então, a África do Sul, ela se destaca nesse cenário aí, quando se trata de qualidade de vida, certo? Quando nós falamos dos recursos naturais, a gente pode encontrar nessa região uma diversidade enorme de recursos que são retirados. Aqui nessa imagem a gente pode observar justamente, de acordo com a legenda, a grande quantidade de recursos que podemos encontrar. Então, aqui nós podemos observar petróleo, gás natural, carvão. O carvão mineral não é o carvão que a gente pode estar fazendo, é o carvão mineral, urânio, ferro, ouro, diamante, fosfato e cobre. Dentre desses recursos aí que a gente pode observar, eu destaco 2, que hoje, na atualidade, ele é bastante utilizado, que é o petróleo e o urânio. O petróleo, porque ele é como um recurso que dele a gente pode estar fazendo uma infinidade de produtos que o mundo moderno exige. É uma fonte de energia. Quando eu falo do urânio, também uma outra fonte de energia que é bastante cobiçada para a energia nuclear.
Então, a África, ela não é só aquela África pobre, onde a qualidade de vida da população é baixa, onde as pessoas estão sofrendo com doenças. Não, ela tem suas riquezas, só que ela é mal administrada e também desde os seus antepassados que ela vem sofrendo com o processo de exploração. Então, a gente precisa identificar justamente o porquê que ela possui essa imagem. Quando se fala de África, é pobreza, desnutrição, é doenças. Tem essa África, mas também a gente pode encontrar uma outra África que vem se destacando no cenário mundial, certo? Passando mais um pouco, como eu estava falando do petróleo, né? A gente tem um grupo de países, mais uma outra sigla que vocês vão precisar aprender, que é chamada de OPEP. OPEP é nada mais, nada menos do que Organização dos Países Exportadores de Petróleo. E tá aqui, ó, na África, justamente, países que fazem parte dessa OPEP. E como eu disse antes, o petróleo muito valorizado, muito cobiçado, vai cada vez mais se destacando na economia mundial, certo? Mas como a África tem uma extensão territorial grande demais, aí vai ter a parte norte, que é mais pobre, e a parte sul, que é mais desenvolvida, certo? Então, aqui no território africano, a gente tem Argélia, Angola, Líbia e Nigéria que vão se destacar. Só esses países da África que fazem parte, professora, do mundo todo? Não. Tem outros países também. Na América do Sul, nós temos o Brasil, que faz parte também. Temos Bolívia. Temos também países do Oriente Médio. Então, é um grupo de países que organizaram justamente isso para facilitar o comércio e também a extração de petróleo. Então, eles combinam o tanto, a quantidade necessária para se extrair e para vender. Porque se eles extraem demais, a quantidade de petróleo fica muito grande, o preço começa a cair. É a lei da oferta e da procura. Então, essa OPEP é justamente voltada para isso, para ter um controle na extração e na venda desse produto riquíssimo nos dias atuais. Passando mais um pouco, a gente pode observar que, além da extração de petróleo dessa região, esse minério riquíssimo, a gente não pode esquecer da caça, né? O extrativismo animal. A quantidade de animais que são mortos, não para o consumo, mas por prazer. Então, como na aula passada a gente falou, a gente estudou sobre a floresta do Congo, que temos os gorilas que estão quase em extinção, é justamente essa caça predatória. É uma caça por prazer, que em alguns lugares hoje já está sendo proibida, ok? Além da caça desses animais, a gente também pode ter o extrativismo vegetal, que é o desmatamento. É o que vem cada vez mais fazendo com que o deserto do Saara ele vá aumentando, que é justamente as áreas de desertificação, que nos dias atuais eles já estão pensando em maneiras, em técnicas para conter o avanço do Saara. Mas tudo isso não deixam de ser recursos que são extraídos do continente africano, tá certo? Aqui a gente pode justamente estar observando essa areazinha que está aqui, que também a gente citou na aula passada, que foi o Sahel, que é a área subsaariana, a área que fica abaixo do deserto do Saara. Ele hoje está passando pelo processo de desertificação. Desertificar quer dizer o quê? Uma área que pode se tornar deserto por conta do uso demasiado dos componentes que podem ser encontrados lá. Então, áreas que antes tinham florestas, árvores,
foram retiradas, o solo ficou descoberto, o solo ficou pobre. Então, foi cada vez mais causando o desgaste do solo. E logo mais, se não for tomadas outras providências, esse cenário pode se tornar deserto. É o deserto do Saara se aumentando cada vez mais a sua região. Ele vai se, como é que eu posso falar? Vai se expandindo cada vez mais pelo território africano. Ele já é imenso. Como ele vai crescendo, precisa se fazer algo que o governo já tem em mente, que a gente vai estar vendo nas próximas aulas, justamente algo para conter essa região aí chamada deserto do Saara. Então aqui a gente pode ver, ó, áreas que foram devastadas, queimadas. A gente pode ver aqui as extrações dos minérios que podem ser encontrados nessa região. Então tudo isso vem causando danos para a região africana. Então, os recursos naturais e minerais são diversos, só precisa haver um controle, um cuidado de como explorá-los. Tá ok? Beijo! Na próxima aula a gente vai dando continuidade no continente africano, que apresenta tanta coisa para a gente estudar e aprender. Beijo no coração. Tchau, tchau!